discípulos de Jesus. E é esse tema que eu ainda vou falar com vocês na quarta-feira. Mas hoje, eu senti uma direção diferente do Senhor. Eu estava meditando em um texto para com uma situação pessoal minha. E quando eu estava meditando na Bíblia, eu abri no texto de Isaías 22, capítulo 22, versículo de número 4. Vamos fazer o seguinte, irmãos, a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou contar toda a história para vocês. Abram em Jeremias 31. Jeremias 31, 20. Eu estou usando a King James, tá? Vocês podem colocar aqui Oi? Pode colocar a corrigida, que é bem próximo, ou senão... Diz assim, irmãos, Jeremias capítulo 31, versículo 20. Esse é o versículo que eu estava meditando. Diz assim: é Efraim o meu filho querido? É ele uma criança agradável? Porque mesmo depois de falar contra ele, ainda o tenho vividamente na minha lembrança. Portanto, minhas entranhas se comovem por ele. Eu certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. É uma promessa que o Senhor lembra de Efraim. E ele fala nesse texto que Efraim é uma criança agradável, um filho agradável. E que Deus teria misericórdia de Efraim. E que as entranhas do Senhor, ou seja, o íntimo de Deus, ele lembraria, ele fala assim, teria lembrança dele, nas entranhas seriam comovidas ou movidas por Efraim. E eu estava meditando nessa parte e trazendo para a minha vida essa promessa, que o Senhor Ele tem esperança sobre a minha vida, e me perdoa das minhas falhas, e está comigo nas minhas dificuldades. E eu abri, como eu faço um estudo em que eu faço uma correlação nos versículos, aí quando eu estava estudando aqui essa parte que fala do interior, eu fui para Isaías capítulo 22, que eu falei para vocês. Isaías 22, 4. Diz assim, na verdade são as palavras de Isaías, né? Portanto, disse eu, desvie o olhar de mim, eu chorarei amargamente. Não trabalhe para me confortar por causa do despojar da filha do meu povo. Esse texto é Isaías dizendo, não me console, desvie o olhar de mim porque eu vou chorar, eu quero chorar amargamente. É como que Isaías está rejeitando o consolo, porque ele está profundamente amargurado. E enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor falou comigo que é isso que muitas pessoas na igreja estão passando. Muitas pessoas que estão passando um momento de muita luta, de muita dificuldade, de muito problema aqui na igreja, eles estão passando por esse processo de amargura. E é sobre esse processo, esse perigo dessa amargura que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer uma palavra, tanto para vocês que vieram aqui, quanto vai estar também online para os irmãos estarem assistindo. Mas o que está acontecendo? O que está no meu coração? Nós estamos passando um período aqui na igreja, e algumas pessoas, muitas delas, estão no período que pode-se dizer que estão passando pelo vale. Um vale tanto em problemas na empresa, problemas familiares, problemas na família,
Tem alguém aqui que está passando num vale? Levanta a mão para mim ver, pode levantar. Todos nós passamos vale, todos. Mas existem pessoas que o vale delas parece uma areia movediça. É um vale escuro, é um vale pesado, é um vale. Esse texto aqui usa a palavra amargo, amargura. Ou seja, é um vale que traz um gosto amargo na alma. Um exemplo desse vale é o exemplo de uma mulher chamada Noemi. Abra a Bíblia de vocês em Ruth, capítulo de número 1. É esses 3 textos que eu meditei, irmãos, e como eles se relacionam entre eles. Teologicamente, não tem nenhuma linha que conecta eles, hermeneuticamente, mas as palavras Noemi e Mara, que em Ruth, capítulo de número 1, Ruth 1 e 20. O que me prendeu nesses textos que o Espírito Santo falou no meu coração, eu vou até ler na tela para que vocês acompanhem comigo o estudo bíblico aqui. E ela lhes disse, ela quem? Noemi. Noemi, ela era uma mulher, uma judia, que houve um tempo de fome em Belém. Belém era a cidade dela, uma das cidades dos judeus, e conhecida como a casa do pão. Houve um tempo de fome em Belém, e Noemi, o seu esposo e seus 2 filhos, saem da terra de Belém e vão para a terra dos Moabitas. Vão tentar a vida lá, porque estavam passando necessidade, porque a fome havia chegado em Belém. Quando ela sai, os filhos dessa mulher, de Noemi, casam com mulheres moabitas. E lá na terra de Moabe, diz que o marido de Noemi morre, e depois os 2 filhos dela morrem também. Então ela vai embora, deixa tudo para trás por conta da fome, vai para uma terra estrangeira e lá perde o marido e os 2 filhos. Quando ela está voltando para casa, porque ela ouviu dizer que Deus havia aberto as portas e em Belém agora havia pão, havia comida, ela está voltando para a terra dela e as 2 noras estão a acompanhando. E ela diz, olha, voltem para a casa de vocês que eu não tenho mais nada para oferecer, eu sou uma mulher já velha. Diz que uma das noras volta e a outra nora, chamada Ruth, decide ficar com ela e ir com ela para a terra dela. Quando ela chega na terra dela, na terra de Belém, as mulheres, as vizinhas, as conhecidas dela, dizem, não é essa Noemi? Noemi significa agradável. Agradável. Como significa? O que significa Noemi, irmãos? Guardem bem essa palavra. Então as mulheres dizem, não é essa Noemi, não é essa agradável? E aí o texto diz assim, não me chameis Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. E ela diz o seguinte, então não me chamem Noemi, agradável, mas me chame de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso tem amargurado a minha vida. Essa é uma melhor tradução. E essa mulher, então, vemos aí Noemi agradável e Mara, que significa amarga. Coloca lá, por favor, Jeremias 31, 20. Efraim, o meu filho querido, ele é uma criança Noemi. Agora coloca lá Isaías 22:4. Isaías 22:4. Desculpa se eu falei 2 Reis. Oi? Isaías 22:4. Portanto, disse eu, desvie o olhar de mim e eu chorarei maramente. Noemi e Mara. Pastor inventando palavra. Então, lá
em Jeremias vemos a palavra Noemi, e aqui em Isaías vemos a palavra Mara, amargamente. E a vida, pode voltar lá para Ruth e deixar lá em Ruth, por favor. A vida dessa mulher Noemi, ela traz um ensinamento para nós. Como uma pessoa que passa por decepções, por tragédias, por dificuldades, ela tem a tendência, ela tem a probabilidade de deixar crescer na vida dela raízes de amargura. Não é as raízes de amargura citadas em Hebreus. Tem correlação com Hebreus, mas Hebreus está voltado muito pela falta de perdão. Existe uma raiz de amargura que está conectada com o rancor, com a falta do perdão. Mas a ideia aqui, eu quero ir um pouco mais a fundo e trazer que existe uma amargura que nasce no nosso coração, e é uma amargura que ela é fruto das tragédias, que ela é fruto dos vales, ela é fruto das decepções. E essa amargura é a amargura vista em Noemi. Noemi, ela diz que o nome dela era Mara. Não sei se vocês lembram a história quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles estavam andando no deserto e eles chegaram em um local que se chamava Mara. E esse local se chamava Mara porque havia águas ali que eram amargas. Elas não podiam beber. E aí Deus diz para Moisés lançar uma madeira, um pedaço de pau naquela água, e aquela água foi transformada de amarga para Noemi, para agradável, deliciosa. E é interessante que a gente vê o mesmo Deus que transforma uma água amarga em uma água agradável, é o mesmo Jesus que transforma uma água em vinho, que transforma uma água e traz a felicidade, uma festa novamente agradável. É um Deus que transforma. Mas aqui nós vemos que essa Noemi, que agora se chamava a si mesmo de Mara, ela se via como uma Mara, ela precisava desse toque de Jesus, ela precisava desse milagre de Deus. E muitos de nós, se não cuidarmos, podemos chegar numa vida como Noemi. E o ponto aqui é que, primeiro, as mulheres da cidade de Jerusalém chamaram ela de Noemi. Quem chamou ela de Mara foi ela mesma. Não foram as pessoas que disseram que ela era uma pessoa amargurada. Ou seja, a perspectiva amargurada era ela que tinha dela mesma. Era ela que via a vida dela como uma vida amargurada. Coloca, por favor, Provérbios capítulo 14, versículo 10. Provérbios 14, 10 diz o seguinte: o coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. O que esse provérbio está dizendo? Que o coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue. O coração aqui é uma linguagem para se referir ao interior, ao espírito, ao eu. Então, o que ele está dizendo é que o eu da pessoa conhece a própria amargura. Ou seja, ninguém conhece melhor a minha dor, a minha amargura, o meu sofrimento do que eu mesmo. Ou seja, aqui não estamos falando de Deus, Deus conhece. Mas, referindo-se aos homens, quem conhece é nós mesmos. E ele diz a continuação: e um estranho não intervém na alegria. A segunda parte é, uma terceira pessoa, um estranho, também não intervém, não afeta a alegria. Então, da mesma forma que a minha pessoa, a minha esposa, não conhece a minha dor, o meu sofrimento como eu conheço, ela também não interfere na minha alegria.
Em que sentido que o Salomão está dizendo no provérbio? Que tanto a identificação da sua dor, da sua amargura, como a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento, é você quem vai dizer, é você quem vai, é como que você está no leme e no controle das tuas emoções. Então, da mesma forma que você diz o seguinte: não, essa pessoa está dizendo que eu não tenho que ficar tão chateada, tão cabisbaixa, tão triste, mas ela não sabe o que eu estou passando. Então, ela não sabe o que eu estou vivendo, então eu sei o que eu estou passando, então é eu que sei o quanto eu tenho que ficar deprimido e abatido. Perfeito, agora a segunda parte é: e a sua alegria? Se é você que conhece, então a sua alegria também só depende de você. Você não depende de outra pessoa para te fazer feliz. É o que o salmista, o que o provérbio está dizendo. A ideia aqui é, juntando com o que eu estava falando de Noemi. Noemi disse: eu sou Mara, eu vejo a minha vida amarga. Então quem está conduzindo a vida dela para a amargura era ela. E esse ponto aqui que eu comecei para vocês é para trazer uma palavra chamada autocomiseração. Autocomiseração, né, são duas palavras: auto, que significa próprio, e comiseração, que significa pena. Então, uma pessoa que tem autocomiseração é uma pessoa que tem pena de si mesmo, compaixão de si mesmo. Então ela olha assim: coitado de mim, que dó, olha o que eu passei, olha o que eu vivi, ninguém tem pena de mim. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se eu não chorar por mim, se eu não lamentar por mim, parece que ninguém vê o que eu estou passando, parece que ninguém olha o que eu estou passando, ninguém vai lamentar por mim. E esse é um perigo, porque quando nós caminhamos por esse lado, nós tendemos a excluir o conforto de Deus, tendemos a excluir a soberania de Deus, o controle de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Porque nós dizemos: ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. E está aí Deus. Quando Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, aonde isso se encaixa quando você diz que ninguém me ama, olha o que eu estou passando, ninguém vê? E Deus fala: eu estou vendo, eu estou permitindo porque é para o teu bem. Ou você está aqui embaixo dizendo o seguinte: ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém tem pena de mim, olha o quanto eu sofro, olha o quanto eu trabalho como cão, olha como todo mundo só põe as coisas nas minhas costas. E aí Deus está falando para você: olha, eu disse lá em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então a autocomiseração, ela é um impedimento da nossa alma para a gratidão. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, a pessoa que tem autocomiseração, que está com um pé na amargura, ela não consegue dar graças. Ela fala assim: mas, e eu entendo vocês, fala assim: pastor, como eu consigo dar graças quando alguém mete a mão e me rouba? Quando eu consigo dar graças quando alguém mente pelas minhas costas e cria uma imagem de mim que não é verdade? Ou seja, são tantas injustiças que acontecem nessa vida, que aí a gente fala assim: como nós vamos dar graças em todas elas? A única forma, meus queridos, de nós darmos graças em meio às injustiças é compreender a soberania de Deus. Ou, não vou usar a palavra compreender, que compreender pode levar pelo lado de entender e dissecar, e nunca vamos entender e dissecar a soberania de Deus. Então vamos usar o seguinte: é ter fé no controle de Deus. É ter fé que o nosso Deus está no controle. É assim que nós conseguimos, às vezes, ser humilhados publicamente,
Às vezes sermos maltratados, às vezes ter alguém do nosso lado que não nos reconhece, seja um líder nosso, seja um cônjuge, e ainda assim se manter fiel. Porque a amargura, como eu disse, ela impede a gratidão. Como eu disse, em tudo dai graças. Então uma pessoa amargurada, ela não dá graças no sofrimento que ela está passando. Segunda coisa, o amargurado, aquela pessoa que está com autocomiseração, ela não consegue ver a graça de Deus. Coloca por favor Hebreus 12, 25. Não sei se é 25 ou se é 15. Hebreus 12, 15. Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa que entra na autocomiseração e na amargura, ela fracassa na graça de Deus. Porque a graça de Deus significa que... O que é graça? Deixa eu voltar um passo atrás. O que é graça? Graça, resumindo facilmente para quem está começando, é favor imerecido. Justiça é quando você merece, você faz e você merece. Graça é o oposto. Você fez tudo para merecer a justiça e você é tratado com compaixão. Você fez tudo para merecer a condenação e você é tratado com misericórdia. Você é tratado com misericórdia e compaixão por graça, não por quem você é e não pelas tuas obras. Então, vamos dizer assim, a fonte, a motivação da graça de Deus está na pessoa do próprio Deus. Por que Deus age de forma graciosa, misericordiosa, bondosa para conosco? Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque mas é por causa dele, que ele é um Deus bondoso e misericordioso. Então, graça é favor imerecido. Significa que, quando nós estamos passando por lutas, por perdas, por dificuldades, por momentos na nossa vida que nós não queríamos estar passando, Deus deixou de ser gracioso com a gente? Deus deixou de nos amar? Não. Portanto, quando nós assumimos um papel de amargura, de autocomiseração, nós, sabe, são 3 irmãos, são trigêmeos. A autocomiseração, a amargura, e aí vem a terceira criança, que chama murmuração. Eles andam juntos, porque aí começa a reclamar, que não está bom, que está difícil, que está... Por que eu, né? A pergunta é, por que eu? Por que eu? Quando você fala por que eu, sabia que pode ter um fundinho de inveja? Que você olha o seguinte: fulano, ou ciclano, ou beltrano, faz isso, faz aquilo outro, e está bem. Não está passando essa luta que eu estou passando. É como que a gente vai junto com o salmista que diz assim: eu invejei o ímpio, porque o ímpio tem tudo, o ímpio passa bem. Por quê? Porque a autocomiseração, a amargura, a murmuração já vai convidando a festa maldita, né? A inveja junto.
É por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, ele é a raiz de todos os males. Por isso que nós precisamos descansar na palavra de Deus, descansar nas promessas de Deus, descansar no cuidado, na sabedoria e na condução de Deus das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Voltando para essa mulher chamada Noemi, ela disse o seguinte: eu saí cheia e eu voltei vazia. Ela está dizendo, quando eu saí de Belém, eu tinha um marido, eu tinha 2 filhos, tudo ia bem para mim. E olha como eu voltei, sem marido, sem filhos. O primeiro ponto que eu vejo aqui em Noemi, é que a Bíblia não fala, todas as coisas cooperam para o bem. Mas, Noemi não precisava ter saído de Jerusalém, não precisava ter saído de Belém. Mas ela saiu. Ela saiu de Belém porque em Moabe tinha pão. Às vezes a nossa dor de cabeça começa quando a gente toma uma escolha de querer 2 pontos. Ou olho gordo em querer ter mais do que a gente tem hoje. Ou 2, fugir de um sofrimento e de uma dificuldade de hoje. Ela fala assim, não, isso aqui está ruim, está difícil. Eu vou fugir desse sofrimento, eu vou fugir dessa dificuldade aqui de Belém. Eu vou lá para Moabe, que lá está melhor. Passou, sei lá eu quantos anos, voltou de Moabe pior de quando foi. Esse relacionamento está ruim. Esse relacionamento, não, vou terminar e achei uma pessoa melhor. Aí depois, 5 anos que passa, o outro é pior. Esse emprego é ruim, esse emprego é difícil, é complicado, está me sugando, vou para um outro, olha só essa vaga, bem melhor. 3 anos depois, misericórdia, era melhor ter ficado no outro. Vocês estão entendendo como que é a nossa vida? Quem garante para você que o que hoje você enxerga, que amanhã vai ser melhor para você, vai ser melhor? Se não for Deus, querido, nas nossas vidas, se não for Deus dizendo, vai meu filho, você está vendo que vai ser bom, e eu garanto para você que vai ser bom, fique em paz. Ou Deus fala o seguinte, não meu filho, para você o bom é aquele ali, mas você fala assim, Senhor, ali é um vale, eu não vejo nada de bom ali, mas Deus está dizendo, confia, vai para lá, aí você vai a contragosto, sabendo que ali não tem nada, aí estoura alguma coisa e tudo muda, tudo vira. Ou se não, como a gente conhece muito bem a história de Abraão. Abraão chegou um momento que foi dividir com o sobrinho dele Ló, e ele falou para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele está dizendo o seguinte, eu vou ficar com o resto. E Deus vai me prosperar, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar no resto que você deixar para mim. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Ló, olho gordo, olhou as campinas verdejantes de Sodoma, de Gomorra e falou, ali eu vejo meu gado comendo, ali eu vejo meu gado engordando, ali eu vejo meu gado multiplicando, ali eu vejo o imperador Ló, ali eu posso prosperar. E ele fala o quê? Eu vou ali, Sodoma e Gomorra. Já que você disse, o problema é teu, depois não pede. E Ló vai para Sodoma e Gomorra. E para onde vai Abraão? Para os carvalhos, para a montanha. E lá Deus prospera grandemente Abraão. E em Sodoma e Gomorra, Ló fica no meio de brigas políticas. E ele é sequestrado, e depois Deus envia uma saraivada de fogo naquela cidade e ele perde tudo. Ele chega em Sodoma e Gomorra com quantos animais, não é? Quantos bens. E como que ele sai de Sodoma e Gomorra? O que ele levou? Só ele e 2 filhas. A mulher ainda perdeu no meio do caminho. Portanto, queridos, não é
aquilo que nós olhamos e dizemos vai ser bom para nós, que vai ser. Portanto, isso nos ajuda a não criar expectativas. Porque são essas expectativas, quando são frustradas por Deus, que cria amargura em nós. Deus, Ele tende a frustrar muitas expectativas nossas, sabia? E aí, quando Deus frustra, Ele está nos testando. Eu vou terminar aqui. Testando a nossa fé. Testando a nossa fidelidade. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu confesso para você, eu acho que eu tenho um problema, que eu começo a estudar uma coisa e já vem uma série de palavras na minha cabeça. Acho que dava mais 5 aqui que eu deixei lá. Mas senão aí eu já vou pular para outro tema e vou ficar aprendendo vocês aqui, eu não faço nenhum nem outro. Mas eu vou preparar, essas palavras aqui que está lá, que eu deixei guardado. Mas resumindo, queridos, para vocês, os irmãos que estão em casa, como pastor desta igreja e o que eu tenho acompanhado de algumas pessoas, membros aqui que estão passando pelos vales, tomem cuidado com a amargura. Tomem cuidado da autocomiseração. Tome cuidado de você amar você mais do que Deus. Tome cuidado de você achar que você cuida de você e se preocupa com você mais do que Deus. Porque esse é uma forma muito astuta do inimigo de fazer você a dobrar o seu joelho e idolatrar a você mesmo. Nós não somos o centro do nosso eu. Se o nosso Deus nos prova, às vezes arranca de nós algumas coisas que doem muito, mas com o propósito de nos amadurecer e nos fazer pessoas melhores, que assim seja. O apóstolo Paulo disse: eu me alegrarei ainda mais nos sofrimentos, porque ele via que Deus disse para ele: Paulo, eu não vou tirar esse espinho, porque a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Aí Paulo está dizendo: então, Senhor, já que o seu poder se aperfeiçoa no meu sofrimento, então me deixa no vale. Deixa esse espinho em mim, deixa esse vale em mim, que esse vale não vai criar amargura em mim, pelo contrário, vai criar gratidão no meu coração, fé e confiança que eu estou cada vez mais poderoso no Senhor. Então, quanto mais eu sofro, mais poderoso eu fico. Quanto mais eu sofro, mais espiritual eu fico. Uma mentalidade para poucos, né, queridos? Para poucos que não se aventura a crer, mas é para todos que tem o Espírito do Senhor. Não precisa ter a palavra apóstolo antes do seu nome para viver isso. Você só precisa ter fé. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. O Senhor sabe o endereço desta palavra de hoje. O Senhor sabe a direção para quem foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Continua, Senhor, guardando esta igreja, protegendo esta igreja, sendo com cada um deles. E protege, Senhor, o coração deles de toda amargura, de toda autocomiseração, de toda murmuração, de toda aversão ao fracasso. Que as lutas, os fracassos, as dificuldades os fortaleça a cada dia mais. Confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.